A eficiência é viciante. Quando a Aurora Dynamics abraçou a ordem absoluta, os lucros triplicaram e o desperdício caiu a zero. A máquina funcionava perfeitamente. Nós olhamos para os números e vimos o paraíso, mas esquecemos de olhar para os rostos. Julian Vance construiu o relógio perfeito, mas relógios não sonham. Relógios não têm lealdade. Eles apenas tic-tacaiam. 18 meses após a reestruturação, uma nova doença começou a infectar a Aurora. Não era o caos desta vez. Era algo pior. Era a apatia. O ambiente se tornou estéril, imaculado, silencioso como um hospital. E então, os engenheiros mais brilhantes começaram a pedir demissão. Sem gritos, sem brigas. Apenas cartas de renúncia educadas, deixadas sobre mesas limpas. Falta de propósito, diziam alguns. Ambiente opressivo, diziam outros. A estrutura rígida que salvou a empresa da morte violenta estava agora sufocando-a. Lentamente. O paciente estava curado do ataque cardíaco, mas estava morrendo de depressão. A crise se manifestou fisicamente no setor 4, a unidade de montagem de precisão, onde o trabalho era mais delicado. O desempenho tornou-se desastroso. Atrasos inexplicáveis e erros bizarros desafiavam a lógica da administração científica. A gerência, presa à visão mecanicista, tratou os humanos como componentes hidráulicos defeituosos. Se não funciona, ajuste a pressão. Se falha, lubrifique a engrenagem. Eles não sabiam que estavam prestes a redescobrir o que a história já havia mostrado décadas antes. Eles achavam que estavam lidando com física, mas estavam lidando com psicologia. Em uma tentativa de corrigir o problema pela lógica, iniciaram o experimento. Aumentaram a intensidade da luz no setor, esperando que a visibilidade melhorasse a precisão. O resultado? A produtividade subiu. A lógica parecia ter vencido. Então, como contraprova, diminuíram a luz para níveis de penumbra, esperando que a produtividade caísse. O que aconteceu desafiou todas as planilhas da Aurora. A produtividade subiu novamente. Não importava o que faziam, menos se melhoravam as condições ou as pioravam. Se alteravam os intervalos ou a temperatura, menos a equipe produzia mais e mais. Era irracional, era ilógico, era Julian precisou olhar além do manual de procedimentos para decifrar o enigma. O que ele encontrou foi a organização informal. O setor 4 não estava respondendo à luz. Eles estavam respondendo à atenção. Pela primeira vez em anos, alguém os observava. Alguém os considerava. Eles se tornaram um grupo coeso, criando suas próprias leis invisíveis. Eles decidiram, coletivamente, qual seria o ritmo de trabalho. Se alguém trabalhava rápido demais, o grupo U punia com o isolamento. Se trabalhava devagar demais, o grupo U pressionava. Eles não trabalhavam para o CU. Trabalhavam para a aprovação uns dos outros. O Homo economicus, o homem que trabalha apenas por dinheiro e obedece cegamente, estava morto. Havia nascido o homem social. A Aurora tinha desenhado linhas retas de autoridade, mas a realidade é feita de linhas curvas de amizade, medo, respeito e pertencimento. Julian percebeu o erro fatal da fase anterior. Ele projetou a fábrica para robôs e contratou pessoas para operá-la. A tensão chegou ao limite quando a direção tentou quebrar essa estrutura informal pela força, ameaçando demitir a liderança natural do grupo por insubordinação técnica. O resultado foi uma greve silenciosa. As máquinas rodavam, mas nada saía da linha de produção. A solidariedade grupal venceu a coerção gerencial. Julian estava diante de uma escolha: esmagar a rebelião e voltar à estaca zero, ou integrar a sombra à luz. A verdadeira liderança não é impor sua vontade, é reconhecer a realidade. A administração clássica diz: faça porque eu mando. A teoria das relações humanas diz: faça porque nós estamos juntos nisso. Julian escolheu não demitir. Ele escolheu perguntar: o que vocês precisam para trabalhar melhor? Naquele dia, a Aurora mudou. Eles não derrubaram a estrutura hierárquica. A ordem continuou existindo, mas agora havia porosidade. Introduziram intervalos de socialização, criaram conselhos de operários e permitiram que os grupos se auto-organizassem dentro de certos limites. Aprenderam que uma empresa é um sistema sociotécnico. Você não pode otimizar a técnica sem nutrir o social. A produtividade superou os níveis da época da tirania da eficiência porque as pessoas pararam de lutar contra o sistema e passaram a ser o sistema. A satisfação no trabalho não era um luxo. Era o combustível. A administração resolveu a mecânica com Fayol e acolheu o humano com Maio. Mas, como em toda evolução, a solução de hoje é a semente do problema de amanhã. Agora que demos voz às pessoas, o processo de decisão tornou-se mais lento. O consenso é difícil. A democracia corporativa é complexa. E lá fora, o mundo está ficando cada vez mais rápido, imprevisível e digital.
A estrutura foi resolvida, o humano foi integrado. Mas será que a Aurora está pronta para um mundo onde a mudança é a única constante? A burocracia, mesmo humanizada, pode ser lenta demais para o futuro que está chegando. Isso é uma história para a próxima crise.